Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes. Se há algum visitante, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Bem, antes de lermos o texto bíblico, 400 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, surgiu um filósofo chamado Sócrates, talvez conhecido de todos. Sócrates, um filósofo ateniense, que viveu lá 400 anos antes de Cristo. Ele ficou muito famoso, dentre outras coisas, por ser atribuída a ele a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esta frase é atribuída a ele. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates acreditava no autoconhecimento. Ele acreditava que o autoconhecimento era o fundamento para todos os outros conhecimentos, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Para Sócrates, primeiramente, ele precisa conhecer-se a si mesmo, para que ele possa conhecer as demais coisas. Era assim que Sócrates cria, e provavelmente muitos outros filósofos gregos. Na contramão da filosofia de Sócrates, a teologia diz o inverso. Sócrates cria no autoconhecimento como medida e padrão para os demais conhecimentos da vida. A teologia vai dizer que o homem, por si só, não pode conhecer a si mesmo. Por si só, lá no seu quarto fechado, com a luz apagada e a janela fechada, ele não pode conhecer a si mesmo. Por que não pode? Porque a Bíblia nos diz que desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem passou a ter uma visão deturpada de si mesmo, uma visão enviesada, uma visão distorcida da realidade acerca de si mesmo. Invariavelmente, temos uma visão muito elevada de nós mesmos, que não condiz com a realidade bíblica. Geralmente pensamos assim: não tem ninguém mais honesto do que eu, não tem ninguém mais educado do que eu, não tem ninguém mais esforçado do que eu, não tem ninguém mais santo do que eu, não tem ninguém mais obediente do que eu, não tem ninguém mais bíblico do que eu, não tem ninguém mais piedoso do que eu. Geralmente esse é o nosso conceito acerca de nós mesmos. É um conhecimento deturpado. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. Só acompanhe aqui a leitura, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Paulo lutava contra isso. Paulo escreveu diversas cartas, em várias delas ele dizia aquilo que ele era no passado, o quão ele se vangloriava daquilo que ele foi no judaísmo, o quanto ele se vangloriou escrevendo aos Efésios, aos Filipenses, passando a sua lista de atributos, de qualidades morais que ele se julgava melhor que todos os outros dentro do judaísmo da sua época. Mas quando ele conheceu o caminho de Damasco, quando Cristo o alcançou, ele mudou o seu entendimento acerca de si mesmo. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Versículo 3 de Romanos 12. Então, meus irmãos, diferentemente de Sócrates, a teologia vai dizer o quê? Conheça a Deus e assim você poderá conhecer a si mesmo.
A teologia vai nos dizer que o homem só pode conhecer a si mesmo se ele primeiramente conhecer a Deus. Deus é o referencial nosso. De modo que ninguém pode conhecer a si mesmo sem a luz do conhecimento de Deus brilhando ao nosso redor. Com isso em mente, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, leremos versos 1 ao 7. Isaías, primeiro profeta maior do Antigo Testamento, capítulo 6, verso 1 a 7. É um texto muito conhecido de você, eu tenho certeza, já está aí projetado. Vamos à leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa ficou cheia de fumaça. Então Isaías disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirou do altar com a tenaz, com um alicate. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A iniquidade tua foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da tua palavra exposta à tua igreja, ó Deus, que o Senhor nos dê clareza, nos dê objetividade, que eu possa, ó Deus, transmitir ao teu povo a tua palavra da maneira mais simples possível, mais objetiva possível, que possa fazer sentido às nossas vidas. Assim nós oramos e imploramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Um encontro transformador, esse é o tema dessa noite. Um encontro transformador. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, estamos falando em torno de 740 anos antes de Cristo. No ano da morte desse rei, que profetizou durante 52 anos, durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi um longo reinado, o de Uzias. No ano da morte deste rei, a morte desse rei marcou um longo período de paz, de prosperidade, de estabilidade financeira e de prosperidade nacional no Reino do Sul, Judá. Foi um excelente reinado o de Uzias. Mas no final do seu reinado, Uzias se orgulhou dos seus feitos. No final do seu reinado, Uzias desafiou a santidade de Deus. Uzias invadiu o templo, segundo a Crônicas, capítulo 26. Uzias invadiu o templo e tentou oferecer incenso. Uma tarefa reservada apenas aos sacerdotes. Isaías era rei. Em seu orgulho, ele desejou ter autoridade espiritual, além da autoridade política que ele já possuía sobre o povo judeu. O que aconteceu com Uzias? Ele ficou leproso até o dia da sua morte. Uzias não terminou bem. Ele pode ter começado muito bem, mas ele não terminou bem. No ano da morte do rei Uzias, o que aconteceu com Isaías? Ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. No ano da morte, no ano que o rei Uzias morreu,
Isaías viu o rei que não morre. No ano em que o trono de Judá estava vazio, Isaías viu outro rei, o rei soberano, o Senhor, assentado num alto e sublime e majestoso trono. E um rei que não morre. No ano em que havia crise em Judá, para Deus estava tudo no controle. Um trono alto e sublime, Isaías contemplou. Esse trono nos fala da sua importância, da sua proeminência, da soberania daquele que estava assentado no trono. Aquele que estava assentado no trono, o soberano, o Senhor, ele não estava descabelado porque o rei Uzias havia morrido e Judá estava sem rei. Ele estava assentado. Essa posição denota muitas coisas. O rei estava assentado num trono alto, sublime, majestoso. As suas vestes enchiam o templo. Isso fala da sua glória, da sua grandeza, da majestade do Senhor que enchia o templo celestial. Diz ainda que acima desse trono havia o quê? Serafins, anjos, criaturas angelicais, serafins voando ao redor, ao derredor. Esses anjos, esses serafins possuíam 6 asas, 3 pares de asas, com 2 asas, ou melhor, Isaías contemplou as criaturas angelicais mais próximas do Senhor, em alerta máximo, em prontidão, a serviço daquele que estava sentado no trono. Que visão maravilhosa deve ter sido esta, não é? Com 2 asas, diz o texto, que eles cobriam o rosto. Os anjos se humilhavam na presença de Deus. Isso demonstra reverência. Eles não podiam contemplar a glória daquele a quem eles serviam. Eles cobriam o rosto com 2 das asas. Com outras 2, cobriam os pés. Tinham consciência da superioridade daquele a quem eles estavam ministrando. E com outras 2 eles voavam. Isso revela a prontidão para obedecer, a prontidão para servir, ao menor comando daquele que está sentado no trono. Prontidão ao serviço, a menor ordem, ao menor comando daquele soberano. Primeiro ponto a destacar aqui, verso 3, depois dessa introdução. Isaías vê a santidade de Deus. Proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Os serafins proclamavam um cântico angelical, um trisságio angelical, os teólogos afirmam. Santo, Santo, Santo. Isaías, note que Isaías não destaca a bondade de Deus, Isaías não destaca o amor de Deus, Isaías não destaca a graça, a justiça, a paciência de Deus. Isaías destaca o quê? A santidade de Deus, a sua perfeição moral, a sua excelência moral. É isso que está em destaque. 3 vezes repete esse atributo, santidade de Deus. A palavra santo significa, você sabe também, cortado, separado, algo que foi separado, algo que foi cortado do seu uso cotidiano, destacado para um uso singular. Isaías não diz apenas uma vez, mas 3 vezes santo, infinitamente santo. Isaías utiliza um recurso literário da repetição. O povo hebreu, quando quer enfatizar alguma coisa, ele repete. É um recurso. Quando o hebreu quer enfatizar algo, ele repete. Hoje cedo o pastor leu um texto aqui,
onde Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Jesus disse 2 vezes: em verdade. Para Nicodemos também foi: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Por que dizer em verdade, não apenas em verdade? Porque ele quer enfatizar, é algo muito importante o que ele está a dizer. Então, Isaías repete: santo, santo, santo. É algo muito importante que está querendo ser ensinado, essa repetição. Nós, quando queremos enfatizar, marca com marca-texto, como está aqui, o meu texto aqui, todo marcado de amarelo, caixa alta, negrito, grifa, sublinha. Mas o hebreu, ele repete: em verdade vos digo. Os serafins, portanto, proclamavam a pureza moral absoluta daquele que estava assentado no trono. Isaías eleva ao grau máximo a santidade do Senhor. Nada é tão santo quanto o Senhor. O Senhor é totalmente separado e distinto da sua criação e com ela não pode se confundir. Isaías conclui dizendo que não há 1 centímetro sequer que a glória de Deus não se faça presente sobre a face da terra. A terra inteira está cheia da sua glória. Não há 1 centímetro sequer quadrado que a glória de Deus não se faça presente. A terra inteira está cheia do seu brilho, do seu esplendor, do seu peso, que é o que significa a palavra glória. O peso de Deus, o brilho de Deus, o esplendor de Deus. A terra inteira está cheia desta glória. Não só no templo que Isaías contemplou. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha que interessante. Diante do Senhor, até as criaturas inanimadas não ficam indiferentes. Essa semana teve terremoto, né? Lá em Bangkok, Myanmar, um prédio desabou. Isaías contemplou na sua visão celestial as portas batentes, as construções se tremeram ante o som da voz daquele que estava sentado no trono. Primeiro ponto, então, Isaías vê a santidade de Deus. Isaías vê não só a santidade de Deus, mas vê agora na sequência o seu próprio pecado, versículo 5. Ai de mim, gritei, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Isaías está aterrorizado com a santidade da glória divina. Sua fala é uma maldição que ele roga contra si mesmo. Esse ai de mim, é uma maldição que ele roga sobre si mesmo, um ai profético. Ele pronuncia uma maldição sobre si mesmo. Ele invocou a maldição de Deus sobre a sua própria cabeça. Estou perdido, estou desfalecendo, estou perecendo, estou como que desintegrando ante essa visão. Um vislumbre da santidade de Deus e toda a sua autoestima foi abalada. Foi abalada. Enquanto Isaías podia se comparar com outros homens, ele era capaz de manter a sua opinião elevada sobre si mesmo. Mas no instante em que ele se mediu pelo padrão da santidade de Deus, ele foi destruído, moralmente e espiritualmente aniquilado. É isso que está acontecendo aqui. Não é nada menos do que isso.
Só resta a Isaías confessar que é um pecador. Sou um homem de lábios impuros. Sua convicção é específica. Tenho lábios impuros. Isaías vê o seu pecado diante da santidade manifesta de Deus. Isaías não se vê mais melhor que os demais à sua volta. A santidade de Deus produziu em Isaías convicção de pecado. Isaías gemeu pelo peso dos seus próprios pecados ao compreender a santidade de Deus. Isaías vê o seu pecado quando vê a santidade de Deus. Obrigado, irmão Geriel. Isaías vê também um pecado à sua volta. Não apenas o seu próprio pecado, mas à sua volta também. Isaías viu como o pecado contaminava a todos à sua volta. Isaías viu que os lábios de todos à sua volta também estavam contaminados. Isaías contemplou a depravação moral da sociedade à sua volta. Isaías teve uma compreensão nova e radical do pecado. Por que isto? Porque diante da presença santa de Deus, é impossível que alguém fique indiferente. Na verdade, ninguém fica indiferente. Ninguém permanece o mesmo diante de Deus. Isaías vê o pecado à sua volta, vê o seu próprio pecado, ao ver a santidade de Deus. E em último lugar, versos 6 e 7, Isaías é transformado. Note, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías é transformado. Imediatamente, após Isaías reconhecer e confessar seu pecado, o Senhor iniciou na vida de Isaías um processo de purificação na vida do profeta. Mas não sem a terrível dor do arrependimento. Deus estava ensinando a Isaías o quê? Que todo o processo de purificação, todo o processo de santificação envolve algum grau de dor e sofrimento. O serafim tirou do altar, onde estava queimando, com um alicate, uma turquesa, um atenaz, tirou a brasa e tocou os lábios de Isaías. Seus lábios são impuros, então agora eles vão ser transformados. Dor e sofrimento. Isaías estava enlutado pelo seu pecado, tomado pela tristeza moral. Mas a promessa final foi a de que estocou seus lábios, Isaías. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Perdoado. Finalmente, Isaías estava pronto, preparado para dar início ao seu ministério profético, que até então ele desconhecia. Na sequência, o verso 8, Deus vai falar: quem pode ir fazer a obra dele? Ele diz: eis-me aqui. A gente cantou agora há pouco: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus se revelou a Isaías para que Isaías pudesse conhecê-lo. E conhecendo a Deus, ele pudesse conhecer a si mesmo. Entende? Pela primeira vez em sua vida, Isaías realmente entendeu quem Deus era. No mesmo instante, ele também entendeu quem ele realmente era. Porque Deus se revelou a ele. Isaías vê a santidade do Senhor, Isaías contempla o seu pecado, contempla o pecado à sua volta e é transformado.
e é transformado. No momento da crise nacional, o rei morreu. Isaías estava no templo. E foi no templo que o soberano, por misericórdia e graça, se revelou a Isaías. Isaías vê o seu pecado. Ao ver o Senhor, Isaías viu a si mesmo pela primeira vez como de fato ele é, um pecador de coração impuro. Isaías vê o pecado à sua volta. Isaías, por fim, é transformado. Isaías, até então, muito provavelmente, não sabia o que era arrependimento. Até então, Isaías não tinha experimentado convicção de pecado. Até então, Isaías não tinha experimentado a graça de Deus na sua vida. Até então, Isaías não sabia que era um pecador carente da graça e da misericórdia de Deus. Quanta coisa a Isaías foi revelado para o bem da sua alma, para o bem do reino de Deus. Em João capítulo 12, não precisa abrir. João, o Evangelho de João 12, versículo 37, nos é dito assim, acerca de Jesus. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Verso 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Isto disse Isaías, porque viu a glória de Jesus e por isso falou a seu respeito. A quem Isaías contemplou no ano da morte do rei Uzias? Jesus. Jesus. O que o profeta viu, João está dizendo que o que o profeta viu, na verdade, foi a glória de Jesus. E por isso falou a respeito dela. Isaías não estava sentado assistindo a um teatro, a um concerto, a um show musical, a uma encenação, a um esquete. Não. Isaías experimentou, foi uma cristofania. Que é isso? Uma visão do Filho de Deus no seu estado pré-encarnado, que o levou a conhecer a si mesmo e a Deus. O Cristo, ainda no seu estado pré-encarnado, ainda não havia encarnado. 700 anos antes, Isaías teve essa visão do Filho de Deus, no seu estado pré-encarnado. O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, se revelou a Isaías. Como nós sabemos disso? Porque João escreveu sobre isso no seu evangelho, falando que na verdade o que Isaías viu foi a glória de Jesus, por isso escreveu a respeito dela, uma visão do Filho de Deus no estado pré-encarnado. Cristo não deu a Isaías uma mensagem motivacional para elevar sua autoestima. Não vai ser hoje, Isaías, que você vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Isaías, pelo contrário, Deus jogou Isaías no chão para que ele desistisse de si mesmo e se agarrasse com todas as forças no Cristo que ainda viria 700 anos depois. Cresce na promessa do Messias. Alguns ensinos e aplicações para a nossa vida. 4 aplicações, 4 ensinos. Vamos aqui ao primeiro. Esta passagem é um convite
para contemplarmos a glória do Deus Supremo, o Deus que governa e domina sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas. Esta passagem. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o rei que não morre. Eu disse isso lá atrás. No ano em que o trono de Judá está vazio, Isaías vê um outro trono ocupado pelo rei soberano. Comparado ao Deus Supremo, os governantes humanos não passam de pó, de fumaça, não passam de nada. O rei estava morto, Uzias. E o rei que não morre, o soberano, estava assentado no seu alto e sublime trono. E continua até esse exato momento. Os anjos santos contemplam e adoram o Rei Supremo. A igreja redimida, a igreja restaurada, adora o Deus Supremo. Temos aqui, portanto, meus irmãos, um convite para percebermos e nos deleitarmos na glória desse Deus Supremo. Glorie-se em conhecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Só resta saber se é uma realidade em nossa vida. Contemplar essa majestade, essa glória do Rei Supremo, do Rei Soberano, que domina e governa sobre tudo, sobre todos, sobre o macro, sobre o micro. Este é o primeiro ensino. A segunda aplicação que temos aqui, para aqueles dentro de nós, entre nós, para aqueles que dizem conhecer a Cristo, o conhecimento que você possui dele mudou a sua vida? O conhecimento que você possui de Cristo mudou a sua vida? O que aconteceu com Isaías? Você já experimentou? Ou está acontecendo nessa noite? Pode ser que esteja ocorrendo hoje nessa noite, neste momento exato, se ainda não aconteceu. Assim como Isaías, a vida de alguns homens na Escritura nunca mais foram o mesmo depois que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. É o caso de Pedro, na pesca maravilhosa, à beira do mar da Galileia. Pedro, quando contemplou aquele barco se enchendo de peixe, que estava prestes a afundar, e Jesus caminha na sua direção, o que Pedro diz? Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Senhor, eu não sou tão bom quando o Senhor pensa que eu sou. Eu sou ruim, eu sou bravo. Senhor, afasta de mim. Paulo, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, a mesma coisa. Foi derrubado, foi jogado no chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem você persegue, camarada. O perseguidor se tornou agora o propagador. Se tornou perseguido agora. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor, Jesus se revelou a ele, falando-lhes das coisas que em breve devem acontecer. E ele caiu como morto. Ele caiu como morto ante a visão aterradora da glória do Cristo ressurreto no seu estado já celestial. Homens que foram marcados após um encontro
com Jesus. Homens que não permaneceram mais o mesmo após conhecer a Jesus Cristo. Por isso que eu disse há pouco e repito, que ninguém permanece o mesmo mais após conhecer a Jesus. É impossível conhecer a Cristo pela fé e não ser por Ele transformado. O tema desta noite. É impossível conhecer a Cristo pela fé e não ser por Ele transformado. É impossível ter uma percepção da santidade de Jesus e não ver o seu próprio pecado. Continuar cego para Ele. Somente Jesus pode trazer à tona todo o pecado que precisamos abandonar. Essa passagem nos ensina que Jesus não veio para nos fazer felizes, mas para nos tornar santos. Somente Jesus pode nos convencer de que estamos errados e de que Ele está certo e de que Ele é tudo o que nós temos. Ele já fez isso com você? Esta é uma realidade na sua vida? Essa é uma realidade em nossa vida? Terceira e última aplicação. Após uma visão elevada de Deus, Isaías percebeu não só a corrupção do seu coração, do seu pecado, mas percebeu também o mundo caído e quebrado no qual ele se encontrava. Da mesma forma nós, eu e vocês, somente tendo uma visão elevada do Deus soberano é que poderemos ter uma percepção também do pecado à nossa volta. Só aí que poderemos perceber o quê? Que a educação, ela não é neutra. A política não é neutra. A cultura não é neutra. A música não é neutra. As artes não são neutras. Cinema, mídias sociais não são neutros. Não são neutros. É preciso muita sabedoria, discernimento para poder conviver e utilizar e participar de todas essas coisas. Lembra que Jesus lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São bem-aventurados porque choram pelo seu pecado, porque enxergaram o seu próprio pecado. Porque a primeira bem-aventurança fala da pobreza de espírito, o reconhecimento da falência espiritual, que não tem nada para oferecer a Deus, a não ser o seu pecado. Por isso ele chora. Mas ele chora não só pelo seu próprio pecado, ele chora também pelo pecado presente à sua volta. A poluição moral do mundo em que vivemos. O mesmo rei que nos purifica é o rei também que vai purificar aqueles que estão à nossa volta. Por isso precisamos deste rei e também anunciar este rei, tornar o seu nome santo conhecido. Devemos anunciar a glória de Deus para que se convertam e também sejam transformados. Um encontro transformador. Transformados. Quarta e última aplicação. Para aqueles dentre nós que não conhecem a Cristo. Houve graça para Isaías. Um serafim pegou uma brasa e tocou os lábios de Isaías. Seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi removida. Houve graça para Isaías. Ainda há graça disponível para nós nessa noite. Não que vai surgir um anjo aqui, trazendo uma brasa também, tocando os seus lábios, tocando onde for necessário, na sua e na minha vida. Não. Hoje nós temos a revelação completa, nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos a sua palavra, nós temos a boa nova do Evangelho.
Nós temos o Evangelho, essa ótima notícia de que através da morte e ressurreição de Cristo, Deus resolveu o nosso pior problema e venceu e destruiu o nosso pior inimigo. Conhece essa mensagem? Já ouviu essa boa nova? Que Deus, através da morte e ressurreição do seu Filho, resolveu o nosso pior problema, que é o pecado. E destruiu, aniquilou o nosso pior inimigo, a morte. O inimigo que ninguém dá conta de vencer, a morte. Cristo venceu, Cristo a derrotou, Cristo a destronou. Cristo resolveu o nosso pior problema na sua morte. Venceu, destruiu o pecado, destruiu o nosso pior inimigo, a morte. Venceu a morte, destruiu o poder da morte, tirou o aguilhão da morte, que é o pecado, destruiu. Cristo matou a morte através da sua morte. Só que ele também ressuscitou. A ressurreição é a declaração pública de que o Pai aceitou o sacrifício de seu Filho como pagamento pelos pecados do seu povo. Isso que é a ressurreição. Deus carimbou, Deus selou, Deus confirmou, ratificou, assinou embaixo, endossou através da ressurreição física, literal e corpórea do seu Filho, de que o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário foi suficiente, é eficaz para salvar, para perdoar todo o pecado do seu povo. Esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a mensagem de esperança para nós, de modo que fora de Cristo não há esperança para nós. Não há esperança para mim e para você fora de Cristo. Porque Cristo é o amigo dos pecadores. Cristo veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai ao Pai. Cristo não veio chamar justos. Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. Um encontro com Cristo é tudo o que necessitamos para transformar as nossas vidas por toda a eternidade. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por esse privilégio que tivemos aqui nessa noite, de contemplarmos, ó Deus, a grandeza do seu ser, a imensidão, a glória, a majestade do ser do Senhor, que é governante e Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, que por misericórdia e graça se encarnou, assumiu forma humana, na plenitude do tempo veio até nós. Não foi achado lugar para ti no nascimento do teu filho. Nasceu numa estrebaria. Ó Pai, obrigado por tua imensa misericórdia em se condescender de nós, de vir ao nosso, de modo que pudéssemos conhecê-lo. Se fez carne, se fez homem, se encarnou, se humilhou, foi obediente até a morte. Isaías contemplou a visão desse teu filho que ainda não tinha sido encarnado. Isaías teve a honra, o privilégio
de conhecer o Filho de Deus, e por isso escreveu a seu respeito, lá no capítulo 53. Texto conhecido de todos nós. Louvamos a Ti, ó Deus, pela obra que Ele é capaz de fazer em cada coração. Transforma-nos, ó Pai. Restaura a imagem do Senhor em nós, desfigurada pelo pecado. Restaura-nos. Levanta-nos, ó Pai. Ergue-nos, ó Deus. Que a Tua imagem plena e perfeita, ó Deus, esteja em nós. A imagem do Teu Filho, ó Deus. Sejamos transformados por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, ó Pai. Por misericórdia e graça, ó Deus, nós Te pedimos, nós Te suplicamos, nós Te imploramos, em nome daquele que não conheceu o pecado, em nome daquele, ó Pai, que é tudo em todos, que é a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém.